Em um mundo repleto de incertezas, o ano de 2025 se aproximava, trazendo consigo uma onda de profecias e previsões que deixavam as pessoas em um estado de expectativa e ansiedade. No coração de uma pequena aldeia, um grupo de fiéis se reunia em torno de um velho profeta, cujas palavras ecoavam os ensinamentos bíblicos. Ele dizia: "Os filhos dos homens se tornam como a erva, e o que se exalta se consumirá como a flor do campo." Salmos 103:15. A atmosfera estava carregada de emoção, e os olhares dos aldeões refletiam tanto esperança quanto medo. Entre eles, uma jovem chamada Miriam sentia-se particularmente inquieta. Ela desejava ardentemente entender o que o futuro reservava e como poderia se preparar para os desafios que viriam. As passagens que o profeta recitava sempre pareciam ressoar profundamente em seu coração, como em Isaías 41:10. "Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus." A luta interna de Miriam simbolizava o dilema de muitos, a busca por fé em meio ao temor do desconhecido. Com o novo ano se aproximando, a aldeia se preparava para um desdobramento que mudaria suas vidas para sempre, e a curiosidade sobre as profecias pairava no ar como uma névoa densa, sedenta por respostas. Miriam caminhava pelas ruas de terra batida da aldeia, observando os rostos familiares que se reuniam na pequena praça. O som das conversas misturava-se com o murmúrio das orações, criando uma sinfonia de esperança e temor. Ela parou diante de uma antiga árvore, sentindo a brisa suave que acariciava seu rosto. "Por que eu sinto tanta inquietação?" pensou. "O que pode acontecer em 2025 que não podemos enfrentar? O profeta diz que Deus está conosco, mas e se estivermos sozinhos?" Naquela manhã, enquanto os aldeões se preparavam para o culto, Miriam encontrou-se com seu amigo Daniel. Ele estava sentado na escada da igreja, o olhar distante. "Você também sente isso, não é?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Essa sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer?" "Sim", respondeu Miriam, hesitante. "Mas e se for algo ruim? O que faremos se os nossos medos se tornarem realidade?" Daniel olhou para ela com seriedade. "Lembra de Jeremias 29:11? Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Precisamos ter fé, mesmo quando tudo parece incerto. Miriam assentiu, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. "E se a fé não for suficiente?" sussurrou para si mesma. Enquanto isso, na casa de sua mãe, rumores sobre estranhas aparições nas florestas próximas à aldeia começavam a circular. Velhas histórias de espíritos e sinais do fim dos tempos ressoavam com mais força. "Miriam, você ouviu sobre as luzes que dançam na floresta à noite?" perguntou sua mãe enquanto preparava o jantar. "Alguns dizem que é um aviso de que tempos difíceis estão à frente." "Eu ouvi, mãe, mas devemos nos lembrar de Salmos 56:3. Em meio a dias de medo, eu confiarei em ti." Precisamos nos unir e não deixar que o medo nos separe. Miriam respondeu, tentando acalmar a inquietação que crescia dentro dela. O clima na aldeia estava mudando. Pequenos desentendimentos começaram a surgir entre os vizinhos, com muitos se perguntando se as profecias eram apenas criações da imaginação. Os olhares desconfiados começaram a se voltar uns contra os outros, e a unidade que antes reinava começava a desmoronar. Miriam sentiu o peso da responsabilidade. Se o amor e a fé não forem suficientes para nos unir, o que será de nós? Refletiu. O futuro parecia nebuloso, e ela sabia que precisava fazer algo para restaurar a paz antes que o medo tomasse conta da aldeia. Miriam caminhou pela aldeia, o vento parecendo sussurrar segredos de tempos antigos. A tensão no ar estava palpável, e cada rosto que ela via parecia carregar uma sombra de dúvida e medo. "O que está acontecendo conosco?" pensou, lembrando de 1 Pedro 5:7. "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Mas mesmo assim, a incerteza permanecia, como um manto pesado sobre seus ombros. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam no céu, os murmúrios sobre as luzes na floresta se tornaram mais frequentes.
Os aldeões se reuniram em grupos, discutindo as possíveis interpretações dos fenômenos. Alguns acreditavam que era um sinal de bênção, enquanto outros viam como um presságio de calamidade. As opiniões divergentes começaram a criar uma fratura na comunidade. Se não tivermos cuidado, isso nos dividirá, pensou Miriam, lembrando de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Daniel, que sempre fora uma voz de razão, agora parecia mais agitado. Precisamos nos unir, ele exclamou em uma das reuniões. Se não acreditarmos uns nos outros, como poderemos crer em Deus? Sua frustração era evidente, e Miriam sentiu a dor em seu coração. Ela sabia que as palavras de Daniel eram verdadeiras, mas a divisão crescia como uma erva daninha, sufocando a esperança. Miriam fechou os olhos, e por um momento se permitiu sentir o peso da responsabilidade que carregava. E se o amor e a fé não forem suficientes? Questionou-se em voz alta, sua voz tremendo com a carga da dúvida. E se as escolhas que fizermos agora decidirem nosso futuro? Lembrou-se de Tiago 1.5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. A ideia de buscar orientação divina parecia a única saída, mas a incerteza de como agir ainda o atormentava. Enquanto as tensões aumentavam, ela percebeu que seus próprios medos estavam se manifestando. O medo de perder amigos, de ver a aldeia que amava desmoronar sob o peso de suas próprias incertezas. O que posso fazer para restaurar a paz? Questionou-se, decidida a não deixar a divisão vencer. O futuro da aldeia dependia de suas ações, e Miriam sentia que o tempo estava se esgotando. Miriam respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. As palavras reverberam em sua mente, mas a aplicação prática parecia cada vez mais distante. Ela sabia que precisava agir, mas a dúvida a paralisava. As reuniões se tornavam mais calorosas, as vozes elevadas, e a falta de consenso a deixava angustiada. Daniel, que sempre fora seu aliado, agora parecia estar em um caminho diferente. Ele se sentia traído por aqueles que não compartilhavam sua visão de união, e a frustração crescia a cada encontro. Se não formos um só corpo, seremos um alvo fácil para qualquer adversidade, ele insistia, mas cada palavra soava como uma lâmina cortante. Miriam observou enquanto ele se afastava de amigos, e a dor em seu coração aumentava. Para ela, a unidade era tudo, mas o clima de desconfiança tornava isso quase impossível. Não posso permitir que isso continue assim, pensou Miriam, decidida a encontrar uma solução. A sabedoria clama em alta voz. Ela ergue a sua voz nas praças. Provérbios 1:20. Com isso em mente, decidiu convocar uma reunião onde todos pudessem expressar seus medos e esperanças. Se não falarmos, nunca saberemos, ela disse a si mesma, uma centelha de esperança acendendo-se em seu coração. Na noite da reunião, a tensão era palpável. Por que estamos tão divididos? Ela questionou, olhando nos olhos de seus vizinhos. Devemos lembrar que somos todos parte de algo maior. O que nos une deve ser mais forte do que o que nos separa. As palavras ecoaram na sala e ela viu alguns semblantes se suavizarem, mas a resistência ainda estava ali. Enquanto isso, na escuridão, o brilho das luzes na floresta parecia intensificar, como se estivesse respondendo à agitação da aldeia. A cada novo brilho, Miriam sentia seu coração acelerar, não apenas pelo medo do desconhecido, mas pelo peso das decisões que estavam por vir. Aquele que não é contra nós é por nós. Marcos 9:40. Ela lembrou, um lampejo de compreensão atravessando sua mente. O que mais poderia ser feito para restaurar a paz? As respostas pareciam se evadir, e com cada nova escolha, a pressão aumentava, moldando seu destino e o da aldeia em um caminho incerto e perigoso. Miriam respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12 pensou, enquanto se preparava para confrontar o que estava se tornando uma divisão insustentável. Com a voz firme, levantou-se e olhou para Daniel,
que estava em um canto da sala, visivelmente frustrado. Daniel, eu entendo a sua dor, mas juntos somos mais fortes. Como podemos deixar que o medo nos separe? Daniel a encarou, seus olhos refletindo um misto de raiva e confusão. Você não entende, Miriam. Eles não querem ouvir. Eles só querem discutir e discordar enquanto nós precisamos agir. A tensão crescia, e a sala estava em silêncio, esperando a próxima palavra de Miriam. Mas, e se a unidade é o que Deus nos pede? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Salmo 133:1. Ela declarou, sentindo a força de suas próprias palavras. Se não nos unirmos agora, o que nos espera no futuro? Estamos todos lutando pela mesma causa, e isso é maior do que nossas diferenças. Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala. A reação dos presentes variava. Alguns estavam começando a balançar a cabeça em concordância, enquanto outros ainda pareciam relutantes. Miriam sentia seu coração acelerado, a adrenalina correndo em suas veias. Por favor, lembrem-se do que o Senhor nos disse. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Precisamos confiar uns nos outros e em Deus. O clima tenso começou a se dissipar. Daniel, ainda com a expressão fechada, deu um passo à frente. Se você acredita que podemos superar isso, eu vou tentar. Mas precisamos de ações, não apenas palavras. Ouvindo isso, Miriam sentiu uma onda de alívio e esperança. Sim, juntos podemos encontrar um caminho. Vamos nos reunir e discutir nossas ideias, criar um plano que funcione para todos nós. Naquele momento, a sala parecia ter se iluminado. A tensão que antes pairava no ar começou a se desvanecer, dando espaço para um diálogo mais aberto. As vozes que antes se elevavam em discordância, agora se tornavam ecos de compreensão, e Miriam sentiu pela primeira vez em muito tempo que a unidade estava ao alcance. A luta não estava ganha, mas uma nova jornada estava prestes a começar. Miriam observou os rostos ao seu redor, agora mais relaxados, e sentiu um calor no coração. Queridos, lembremos do que está escrito. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:6. Ela continuou, percebendo que o ambiente mudara. A vontade de agir estava crescendo entre eles, e isso a encorajava a acreditar que a mudança era possível. Daniel, com um semblante mais tranquilo, tomou a palavra. Se vamos nos unir, precisamos ser transparentes. Vamos falar sobre nossas preocupações e ideias, sem medo de retaliação. Lembrem-se de que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Sua disposição em abrir diálogo fez com que outros se sentissem à vontade para compartilhar. Enquanto cada um começava a expor suas ideias, Miriam refletiu. Hoje aprendi que a verdadeira força vem da união e da confiança mútua. Se deixarmos que a fé nos guie, seremos capazes de superar qualquer divisão. Ela percebeu que mesmo em momentos de conflito, a escuta e o amor poderiam trazer à tona um entendimento profundo, que era a verdadeira essência do corpo de Cristo. O narrador notou que a dinâmica na sala estava mudando. Aqueles que antes se opunham estavam agora se envolvendo ativamente na discussão. A empatia florescia entre os presentes, e o clima de colaboração começava a tomar forma. As tensões foram substituídas por um senso renovado de propósito, e a esperança de que, juntos, poderiam construir algo significativo era palpável. A jornada estava apenas começando, mas a disposição de todos para trabalhar como um só corpo tornava o futuro mais promissor. Miriam observou os rostos agora iluminados pela esperança e pela união, e sentiu que estava testemunhando um milagre em ação. Após horas de discussão, o grupo decidiu que, a partir daquele dia, trabalhariam juntos em um projeto comunitário que não apenas atenderia às necessidades da congregação, mas também impactaria a vizinhança. Como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Daniel lembrou, reforçando a importância da transparência e da honestidade em todas as ações. Ao final do encontro, Miriam se levantou,
e compartilhou sua última reflexão. Hoje, não apenas ouvimos uns aos outros, mas também nos permitimos ser vulneráveis. Aprendi que a verdadeira força não está em vencer argumentos, mas em abrir o coração. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Ela viu nos olhos de seus companheiros uma compreensão mais profunda do amor e da graça que os unia. O narrador, observando a cena, percebeu que a transformação ocorrera não apenas em suas interações, mas também em suas almas. A moral da história se solidificou. A união em torno da fé e a disposição para ouvir e amar são fundamentais para superar conflitos. A justiça divina não se manifestou apenas em soluções práticas, mas também no crescimento espiritual do grupo. A jornada que começaram juntos não era apenas sobre um projeto, mas sobre se tornarem um corpo unido em Cristo, refletindo o amor e a graça que haviam recebido. A verdadeira mudança, pensou o narrador, começa dentro de cada um de nós, quando permitimos que a fé nos guie. Miriam olhou ao redor e viu não apenas rostos iluminados pela esperança, mas também um espírito renovado. A jornada que haviam começado juntos não era apenas sobre um projeto comunitário, mas sobre se tornarem de fato um corpo unido em Cristo. As palavras de Daniel ecoaram em sua mente, e ela se lembrou de outras escrituras que falavam sobre a importância da união e da verdade. E assim, se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que cair sozinho. Eclesiastes 4:10. Essa passagem reverberava em seus pensamentos, lembrando-a de que, juntos, eles eram mais fortes. Naquele momento, Miriam percebeu que a verdadeira força não residia apenas na habilidade de resolver problemas, mas na disposição de abrir o coração e se colocar à disposição do próximo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Refletiu, compreendendo que o amor que haviam recebido de Deus era o combustível que os impulsionava a agir. Não era apenas uma questão de ajudar os necessitados, mas de criar laços que refletissem o amor divino em suas vidas cotidianas. Enquanto se preparava para encerrar a reunião, Miriam compartilhou uma última reflexão. Cada um de nós é chamado a ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13 e 14. Naquele momento, ela entendeu que o projeto não era apenas sobre melhorar a comunidade, mas sobre ser um exemplo de fé e compaixão. Se quisermos impactar a nossa vizinhança, precisamos começar com pequenas ações de amor e bondade. Cada ato conta, e cada dia é uma nova oportunidade para refletir a luz de Cristo. O narrador, observando a cena com atenção, notou que a transformação que ocorria ali não se limitava ao espaço físico, mas se estendia às almas de cada participante. A moral da história se solidificou diante de seus olhos. A união em torno da fé, a disposição para ouvir e amar, e a busca pela verdade são fundamentais para superar conflitos, cultivar relacionamentos e promover a justiça divina. O que começou como uma simples reunião se transformou em um testemunho vivo do que significa ser um corpo em Cristo. Eu aprendi que a verdadeira mudança começa em nossos corações, refletiu Miriam, sentindo um profundo senso de gratidão. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus, não apenas em momentos de facilidade, mas especialmente em tempos de conflito e desentendimento. Quando nos unimos em torno de um propósito maior, podemos mudar, não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles que nos cercam. O narrador concluiu que a verdadeira transformação que eles buscavam não seria alcançada apenas por meio de um projeto, mas através de um compromisso diário com a fé e a obediência a Deus. As lições que aprendemos aqui podem ser aplicadas em nossas vidas cotidianas. Assim como Maria e seus companheiros, devemos ouvir uns aos outros, abrir nossos corações e trabalhar juntos em amor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. A jornada de Miriam e de seu grupo havia apenas começado, mas eles sabiam que, ao permanecerem unidos em fé e amor, poderiam enfrentar qualquer desafio e se tornar instrumentos de transformação em sua comunidade.
Com essa reflexão, o narrador entendeu que a verdadeira essência da fé está na prática diária do amor e na disposição de se unir em torno da verdade, guiados pela luz de Cristo. Se você achou este vídeo esclarecedor e inspirador, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre tendências futuras, desenvolvimento pessoal e transformação global. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe suas próprias previsões e reflexões nos comentários abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima.